Espírito Santo, me mostra a tua misericórdia no meu fracasso. Você já sentiu que os seus fracassos definem quem você é? Que as falhas do passado, os erros cometidos, as promessas quebradas são um peso que nunca vai sair de suas costas? Todos nós passamos por isso. O sentimento de que falhamos demais, de que Deus já perdeu a paciência conosco, ou de que nossa história de erros é irreparável. Mas essa não é a verdade. A verdade é que a misericórdia de Deus não é para os perfeitos, mas para os quebrantados. O Espírito Santo não vem para os que já têm tudo certo, mas para aqueles que reconhecem sua fraqueza e pedem ajuda. Deus não se afasta de nós quando falhamos. Ele se aproxima, pronto para nos mostrar sua misericórdia. A misericórdia de Deus é um presente constante, disponível para todos, não importa o quanto tenhamos caído. Não é algo que devemos tentar merecer, é algo que já foi oferecido a cada um de nós. Em nossas falhas, Ele não nos rejeita. Ao contrário, Ele nos chama para a sua presença, pronto para nos levantar, nos restaurar e nos mostrar que não somos definidos pelos nossos erros, mas pelo seu amor incondicional. Em Lamentações, capítulo 3, versículo 22 a 23, está escrito: As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. As suas misericórdias não têm fim. Elas se renovam a cada manhã. Isso significa que a cada novo dia temos uma oportunidade de ver e viver a misericórdia de Deus de uma forma nova. Não importa o que você tenha feito ontem ou até hoje, a misericórdia dele é renovada, pronta para te encontrar no seu fracasso e te levantar com seu amor e perdão. O que você precisa entender é que Deus não vê seu fracasso como um fim, mas como uma oportunidade de mostrar sua misericórdia. No momento em que você se sente mais fraco, mais incapaz, Ele está pronto para agir de forma mais profunda. Não é a sua perfeição que o torna merecedor de sua graça, mas sua sinceridade ao se entregar a Ele, reconhecendo que sem Ele, você não pode seguir em frente. O Espírito Santo está aqui para te lembrar, não importa o tamanho da sua falha, Deus não te abandona. Ele te oferece sua misericórdia agora, no seu fracasso, para transformar a sua dor em um novo começo. O Espírito Santo quer te mostrar que mesmo nas situações mais sombrias, onde você sente que não há mais solução, a misericórdia de Deus é mais poderosa do que qualquer erro ou queda. Hoje, o Espírito Santo quer se aproximar de você. Ele quer mostrar que, em vez de viver com a culpa ou vergonha do fracasso, você pode se levantar com a força da misericórdia divina. A verdadeira liberdade vem quando você entende que os seus fracassos não são um fim, mas um convite para experimentar a profundidade do perdão e da graça de Deus. O primeiro passo é deixar o Espírito Santo te mostrar a misericórdia de Deus no meio do seu fracasso, para que você possa caminhar com confiança, sabendo que, em Cristo, você é mais do que vencedor. Prepare-se para descobrir o poder restaurador de Deus, onde o fracasso se encontra com a misericórdia e se torna uma oportunidade de transformação. O peso dos nossos fracassos é onde a misericórdia começa. O peso de nossas falhas é algo que ninguém pode negar. As decisões erradas, as palavras que feriram, os momentos em que escolhemos o caminho mais fácil, mas errado. Cada erro parece acrescentar um peso invisível que nos carrega, uma carga que não conseguimos deixar de lado, uma sensação de que não há mais como voltar atrás. O que fazer quando nos sentimos esmagados pelos nossos próprios fracassos? Você já se sentiu assim? Como se o fardo do fracasso fosse pesado demais para carregar sozinho. Como se todas as suas falhas se acumulassem, tornando-se uma carga impossível de suportar. Todos nós já passamos por esse momento de angústia, onde olhamos para trás e vemos o impacto das nossas escolhas. O erro cometido, a promessa quebrada, a confiança traída.
Essas situações podem parecer como paredes impenetráveis, mas há uma coisa que você precisa entender. O peso do seu fracasso não é maior que o poder da misericórdia de Deus. A primeira reação quando falhamos é, muitas vezes, tentar esconder ou ignorar o erro. Tentamos seguir em frente como se nada tivesse acontecido, mas esse fardo não desaparece. Ele fica ali, afetando nossa paz, nossa confiança e até nossos relacionamentos. Deus não quer que você carregue esse peso sozinho. Ele não quer que você se afunde na culpa ou na vergonha. O Espírito Santo está ao seu lado, pronto para te ajudar a carregar o que você não pode mais suportar. A verdadeira misericórdia começa no momento em que você reconhece que não pode fazer isso sozinho. Em vez de tentar carregar o peso de seus fracassos, você é convidado a entregar isso a Deus, sabendo que Ele já pagou o preço por cada erro cometido. A misericórdia de Deus não é apenas para limpar as consequências, mas para restaurar o que foi perdido, curar as feridas que o fracasso causou e dar uma nova direção à sua vida. Em Mateus, capítulo 11, versículo 28, Jesus nos faz um convite profundo. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Esse convite não é apenas para os que estão fisicamente cansados, mas também para os que estão emocionalmente e espiritualmente sobrecarregados. Quando falhamos, a carga é dupla, a dor do erro e a dor de tentar carregar isso sem a ajuda divina. Jesus oferece um alívio que não vem da tentativa de consertar os erros sozinhos, mas de entregar esse fardo a Ele. A misericórdia de Deus não nega os nossos erros, mas os vê com olhos de compaixão. Ela nos liberta da culpa, mas não sem antes restaurar a nossa confiança e nossa dignidade. O Espírito Santo é quem nos lembra de que, no momento em que falhamos, a misericórdia de Deus já está ao nosso alcance, pronta para nos levantar. Ele não veio para condenar, mas para trazer vida e renovação. Hoje, se você sente o peso do seu fracasso, faça uma pausa e entregue isso ao Espírito Santo. Reconheça que você não precisa carregar esse peso sozinho. Confie que Ele vai aliviar a carga e te conduzir de volta ao propósito que Deus tem para você. Sua misericórdia é infinita e no seu fracasso, você pode encontrar uma nova oportunidade de viver na plenitude da graça divina. O que fazemos? Quando fracassamos, a luta do auto-julgamento. Após o fracasso, a luta não termina com o erro em si. O pior talvez seja o peso que colocamos sobre nós mesmos. A autocrítica se torna um eco constante na nossa mente, nos lembrando dos nossos erros e alimentando uma sensação de inadequação. As palavras negativas que dizemos para nós mesmos tornam-se uma prisão emocional e espiritual. O que parecia ser um erro simples se transforma em uma condenação que nos arrasta para longe da paz. Quantas vezes, depois de falharmos, olhamos no espelho e nos culpamos dizendo: eu não sou bom o suficiente, eu não mereço o perdão, eu sempre erro. Essa luta interna é comum, mas devastadora. A sensação de não ser digno de misericórdia se infiltra em nossos corações e nos vemos cada vez mais afastados da graça de Deus. Mas essa não é a verdade que o Espírito Santo deseja que você acredite. Ele não quer que você viva preso à sua própria condenação, mas sim que você experimente o perdão e a liberdade que vem com a misericórdia de Deus. O Espírito Santo nos chama para superar a voz do autojulgamento. Ele não veio para nos fazer sentir cada vez mais culpados, mas para nos libertar de todo o peso que tentamos carregar sozinhos. Em Romanos capítulo 8, versículo 1, a palavra diz: portanto, já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Essa verdade é libertadora. Se você está em Cristo, você já está livre da condenação.
O Espírito Santo nos lembra disso todos os dias. Você não é mais escravo do erro, mas livre pela misericórdia de Deus. A luta contra a autocrítica é real, mas o Espírito Santo nos ajuda a substituir as mentiras que acreditamos sobre nós mesmos por verdades divinas. Ele nos ensina a ver nossa identidade, não baseada nos nossos fracassos, mas naquilo que Deus diz que somos: amados, perdoados e restaurados. Cada vez que a voz interna de condenação surgir, o Espírito nos traz à lembrança a graça de Deus que nos envolve, que nos limpa e que nos transforma. Não somos definidos pelos nossos erros, mas pela misericórdia que Deus nos oferece continuamente. Quando nos sentimos indignos do perdão, é o Espírito Santo que nos lembra de que não é o nosso mérito que nos traz a misericórdia de Deus, mas a graça dele. A misericórdia de Deus não é dada com base na nossa perfeição, mas na sua infinita bondade. Isso muda tudo. Isso nos permite respirar novamente, sabendo que mesmo em nossos erros, Ele nos ama e quer nos restaurar. A autocrítica vai tentar nos aprisionar, mas a voz do Espírito é a que deve ser ouvida. O Espírito nos ensina a olhar para o fracasso e entender que, por mais doloroso que seja, ele não define nossa identidade. Nossa identidade é formada em Cristo, e Ele sempre nos oferece misericórdia. Não importa quantas vezes falharmos, Deus nunca desiste de nós. Hoje, ao ouvir a voz da autocrítica, pare e ouça a voz do Espírito Santo. Ele te diz: você não está mais condenado, você é amado, você é perdoado, você é livre para caminhar novamente. Deixe que o Espírito Santo substitua a condenação pela paz que vem do perdão. Aceite sua misericórdia e comece a caminhar em direção à liberdade que já foi conquistada para você. O chamado da misericórdia e o exemplo de compaixão de Jesus pelos caídos. A misericórdia de Deus é revelada de maneira mais profunda na vida de Jesus. Ele é o exemplo perfeito de compaixão pelos falhos e quebrantados. Se olharmos para a forma como Jesus tratou os que falharam, os rejeitados pela sociedade e os pecadores, podemos entender melhor o coração de Deus para conosco em nossos momentos de falha. Pense na mulher adúltera, em João capítulo 8, versículos 1 a 11. Ela foi apanhada em flagrante, condenada pela lei, e diante de todos ela esperava ser apedrejada. A sua falha estava exposta e ela não tinha como escapar. Mas ao invés de condená-la, Jesus a olhou com misericórdia. Ele não ignorou seu pecado, mas a tratou com compaixão, dizendo: eu também não te condeno. Vai e não peques mais. João 8:11. Jesus a ofereceu uma nova oportunidade, não uma segunda chance de ser perfeita, mas uma chance de começar de novo, com o perdão e a graça dele. O coração de Jesus é a manifestação da misericórdia de Deus. Ele nunca rejeitou os falhos. Ao contrário, ele foi em busca deles. Ele sabia que aqueles que mais precisavam de misericórdia eram justamente os que estavam mais distantes, mais feridos e mais quebrados. Ele não veio para os justos, mas para os pecadores. Mateus 9:13. E esse é o exemplo que devemos seguir. O Espírito Santo nos convida a viver da mesma forma. Ele nos chama para viver a misericórdia que recebemos, estendendo-a aos outros. Em vez de julgar os outros pelas suas falhas, o Espírito nos ensina a olhar com compaixão e a oferecer o mesmo perdão e graça que recebemos de Deus. Não devemos ser rápidos em apontar o erro dos outros, mas rápidos em estender a mão e mostrar que o fracasso não é o fim, é uma oportunidade para a misericórdia de Deus se manifestar. Jesus não apenas ofereceu misericórdia, ele também nos ensinou a ser misericordiosos. Em Mateus, capítulo 5, versículo 7, ele diz: bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia.
A misericórdia de Deus nos transforma e, quando a recebemos, somos chamados a compartilhá-la. O Espírito Santo nos capacita a ser uma extensão da misericórdia de Deus para aqueles que falham, tanto a nós mesmos quanto aos outros. Imagine o poder de uma vida guiada pela misericórdia. Quando estamos imersos na misericórdia de Deus, não há espaço para o julgamento, para a raiva ou para a autocrítica destrutiva. A misericórdia do Espírito Santo nos ensina a ser pacientes, a perdoar, a restaurar. Isso não significa ignorar os erros, mas olhar para eles com um coração pronto para ajudar a levantar, para restaurar, para oferecer uma nova oportunidade de mudança. Hoje, olhe para a sua própria vida e para os outros ao seu redor. Como você tem lidado com as falhas? Você tem estendido misericórdia a si mesmo e aos outros, como Jesus fez. O Espírito Santo te convida a viver a misericórdia em cada área da sua vida. Não importa o quanto você tenha falhado, o amor de Deus está sempre à disposição para restaurar e renovar. E ao vivermos isso, seremos mais como Jesus, misericordiosos, como Ele é misericordioso. O poder do Espírito Santo é nosso advogado em tempos de fraqueza. Quando falhamos, muitas vezes nos sentimos perdidos, como se estivéssemos sem defesa, sozinhos na luta contra as consequências do nosso erro. O peso da culpa nos faz acreditar que estamos à mercê da condenação, sem nenhuma esperança de recuperação. Mas a verdade é que, como cristãos, não estamos sozinhos. O Espírito Santo é nosso advogado, aquele que nos defende e nos dá força para continuar mesmo quando não temos forças para seguir. Em João capítulo 14, versículo 26, Jesus nos promete: "Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, ele vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito." Aqui vemos uma das funções mais poderosas do Espírito Santo. Ele é nosso consolador e advogado. Nos momentos de falha, ele vem em nosso auxílio, não para nos condenar, mas para nos ensinar, guiar e confortar. É no meio da nossa fraqueza que mais sentimos a necessidade dessa ajuda. Quando falhamos, a tendência humana é se afastar de Deus, achando que o Senhor já perdeu a paciência conosco. Porém, o Espírito Santo está conosco justamente nesses momentos, pronto para nos levantar e restaurar. Ele vem não para apontar o erro, mas para nos ensinar a verdade de que Deus já nos perdoou. O Espírito Santo é aquele que nos lembra da graça de Deus e da sua misericórdia, que nunca nos abandona, mesmo quando não somos dignos. Em Romanos capítulo 8, versículo 34, lemos: "Quem os condenará? Foi Cristo quem morreu, e mais quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós." O Espírito Santo continua a interceder por nós diante do Pai. Quando falhamos, ele não nos abandona nem nos deixa à mercê da culpa. Ele intercede, nos acolhe e nos guia de volta ao caminho da restauração. Ele não nos acusa, mas nos conforta e nos guia com paciência e misericórdia. O poder do Espírito Santo vai além da simples intercessão. Ele é o nosso advogado que defende nossas falhas diante de Deus. Quando caímos, ele não diz: "Você não merece perdão", mas diz: "Aqui está a graça de Deus, disponível para você." Ele nos ajuda a entender que nossos fracassos não são o fim, mas o ponto de partida para uma nova jornada em Cristo, onde a misericórdia é renovada a cada dia. O Espírito Santo também é aquele que nos dá a força para não sucumbirmos ao peso da falha. Ele nos fortalece em nossa fraqueza, mostrando que não importa o quanto erramos, a força de Deus é maior. Quando o pecado nos afasta de Deus, o Espírito Santo nos guia de volta, não com um dedo apontado, mas com a mão estendida, pronta para nos levantar e nos dar uma nova chance.
A sua presença nos traz a paz que vem de saber que em Cristo não estamos mais condenados, mas perdoados e renovados. Hoje, ao reconhecer suas falhas, não se sinta condenado. O Espírito Santo está ao seu lado, pronto para ser seu consolador, advogado e guia. Ele está aqui para te restaurar, te fortalecer e te mostrar a verdade de que em Cristo você já foi perdoado. Ele está pronto para te ajudar a caminhar em misericórdia e graça, sabendo que mesmo nas suas falhas, Deus te ama e te perdoa continuamente. Ore com sinceridade. Espírito Santo, eu entrego minhas falhas a ti. Sei que não sou perfeito, mas confio no teu perdão e na tua graça. Me ajuda a superar a culpa e a vergonha e a viver na confiança de que em Cristo já sou perdoado. O equívoco sobre misericórdia não é uma segunda chance, é um novo começo. Muitas vezes, quando pensamos em misericórdia, a entendemos como uma segunda chance, uma oportunidade de tentar novamente corrigir os erros cometidos e fazer as coisas certas desta vez. Mas a misericórdia de Deus vai muito além de simples oportunidades de corrigir falhas. Ela não é uma segunda chance, ela é um novo começo. A misericórdia de Deus não é sobre tentar de novo com as mesmas forças e as mesmas capacidades. Ela é sobre experimentar uma transformação radical, onde nossa falha não define nosso futuro. Não somos chamados a voltar à velha maneira de viver ou a tentar novamente com base nas mesmas forças humanas que falharam da primeira vez. A misericórdia de Deus nos oferece um começo novo, não em nossa própria capacidade, mas na graça de Deus. No Evangelho de João, capítulo 8, versículos 10 a 11, Jesus se dirige à mulher peia em adultério, dizendo: Onde estão aqueles que te condenavam? Ninguém te condenou, nem eu te condeno. Vai e não peques mais. A mulher não recebeu apenas uma segunda chance para continuar o que estava fazendo, mas uma nova oportunidade para viver de maneira diferente. O perdão de Jesus a liberta para um novo começo, longe das condenações do passado, e a misericórdia de Deus funciona da mesma maneira em nossas vidas. Ao falharmos, não estamos apenas recebendo uma chance para tentar de novo. Estamos recebendo uma oportunidade de sermos transformados. O Espírito Santo nos guia, não para que tentemos corrigir nossos próprios erros, mas para que experimentemos uma restauração profunda, um novo nascimento espiritual, onde não somos mais escravos do nosso passado, mas livres pela misericórdia de Deus. Quando entendemos que a misericórdia de Deus não é simplesmente uma segunda chance, mas uma renovação completa, nossa vida muda de direção. A misericórdia é a força que nos liberta de nossa história de falhas e nos dá a força divina para caminhar em uma nova direção, sob a orientação do Espírito Santo. Essa transformação não acontece apenas no exterior, mas começa profundamente no nosso espírito, permitindo que deixemos para trás os padrões antigos e as correntes da condenação. Em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17, lemos: E assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. A misericórdia de Deus não é uma revisão do que já fomos, mas uma recriação de quem somos. Misericórdia não é apenas uma nova chance, mas um novo começo, onde nossas falhas são transformadas em um testemunho de sua graça. A diferença entre uma segunda chance e um novo começo é que na segunda chance somos limitados pelo nosso passado, pelas nossas falhas e pelas nossas limitações. Mas no novo começo somos guiados pelo Espírito Santo para uma vida de liberdade, onde não somos mais definidos pelo que fizemos, mas pelo que Deus faz em nós. Ele nos dá um novo coração, um novo espírito e um novo caminho para seguir, sem as amarras do passado. Se você ainda vê a misericórdia de Deus,
como uma simples oportunidade para tentar de novo, entenda que Ele tem algo mais para você. A misericórdia que Deus oferece é capaz de transformar você completamente e dar-lhe a capacidade de viver de maneira nova e restaurada, sem as limitações dos seus fracassos passados. Hoje, receba o convite do Espírito Santo para experimentar um novo começo. Um começo que não depende do que você fez ou do que falhou, mas do que Deus quer fazer em você agora. Ore com fé e diga: Espírito Santo, eu aceito o novo começo que Deus tem para mim. Não quero mais viver preso aos meus fracassos. Me ajuda a viver a misericórdia de Deus em minha vida, para que eu possa caminhar em liberdade e restauração. Quando nos sentimos indignos e o poder da misericórdia incondicional de Deus, é difícil imaginar como algo de bom pode surgir de nossas falhas, mas é exatamente nesse momento que a misericórdia de Deus se revela de maneira mais profunda e transformadora. Quando falhamos, é como se nossa humanidade fosse exposta e todas as nossas fraquezas ficassem visíveis. No entanto, Deus não nos abandona nesse lugar de falha. Ele se aproxima com sua misericórdia, pronta para nos dar a força que precisamos para seguir em frente. Muitas vezes, acreditamos que nossos fracassos são um obstáculo para o amor de Deus. Pensamos que, ao falharmos, estamos distantes de sua graça e não merecemos mais seu favor. Mas a misericórdia de Deus não depende de nossa perfeição. Ela é incondicional e disponível justamente quando precisamos dela mais do que nunca. Em 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 9, o apóstolo Paulo diz: Mas ele me disse: A minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Deus, em sua misericórdia, não apenas se aproxima de nós na fraqueza, mas usa a nossa falha para mostrar o poder da sua graça. A misericórdia de Deus não elimina as nossas fraquezas, mas usa essas fraquezas como um meio de demonstrar que quando somos fracos, é quando o poder de Deus se torna mais visível. O Espírito Santo nos ajuda a entender que a falha não nos desqualifica da misericórdia de Deus. Na verdade, é na nossa incapacidade que a força de Deus é mais evidente. A misericórdia de Deus não apenas cobre os nossos erros, mas nos capacita a seguir em frente, a continuar nossa jornada, mesmo quando tudo parece perdido. A misericórdia nos dá uma nova perspectiva. Uma perspectiva que vê nossa fraqueza como a oportunidade para o poder de Deus ser revelado de maneiras que nunca imaginamos. Quando nos sentimos fracos e falhos, é o Espírito Santo que nos lembra de que não precisamos ser perfeitos para sermos usados por Deus. Ele usa nossas imperfeições e falhas para demonstrar sua graça e nos dar a força para continuar, mesmo quando o mundo nos diz que estamos derrotados. Deus não olha para as nossas falhas e diz que estamos descartados. Ele olha e diz que sua misericórdia nos torna novos. A misericórdia de Deus não significa que Ele vai nos tirar da dor ou das dificuldades, mas que Ele nos dará força para enfrentar essas dificuldades. Ele não promete uma vida sem falhas, mas promete que em nossas falhas Ele será o nosso sustento. Ele nos fortalece através da sua misericórdia. E essa força não é apenas para nos manter de pé, mas para nos transformar ao longo do caminho. Hoje, se você está se sentindo fraco, se os seus fracassos estão te dizendo que você não tem mais força para seguir, saiba que a misericórdia de Deus está ao seu alcance. O Espírito Santo quer te dar a força que você precisa para continuar, para se levantar e para caminhar em direção àquilo que Deus tem para você. Sua falha não é o fim, mas uma oportunidade para Deus mostrar sua força através da sua misericórdia. Ore agora com fé. Espírito Santo, eu me entrego à tua misericórdia. Sei que sou fraco, mas confio que a tua graça é suficiente para me dar a força para seguir.
Me ajuda a ver minhas falhas não como um obstáculo, mas como uma oportunidade para experimentar o teu poder em minha vida. A voz interior, substituindo a culpa pela verdade de Deus. A culpa e a autocrítica são dois dos maiores inimigos que enfrentamos quando falhamos. Após cometer um erro, a nossa tendência é cair na armadilha da culpa excessiva, pensando que não merecemos ser perdoados ou que nossa falha nos define para sempre. Em vez de olhar para o nosso fracasso com os olhos da misericórdia de Deus, muitas vezes olhamos com vergonha e condenação, como se fosse uma sentença irrevogável. O Espírito Santo vem para mudar essa perspectiva. Ele não nos acusa, mas nos lembra do perdão e da restauração que temos em Cristo. Não importa o quão grande tenha sido o erro, a misericórdia de Deus nos dá a liberdade de viver sem a carga da culpa, permitindo-nos caminhar novamente em direção ao propósito que Ele tem para nós. Em 1 João, capítulo 1, versículo 9, a palavra nos diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. A misericórdia de Deus não exige que sejamos perfeitos, mas que nos arrependamos e entreguemos nossas falhas a Ele. O perdão de Deus é fiel e justo, e a cada vez que nos arrependemos sinceramente, Ele nos purifica e nos restaura. Quando sentimos que falhamos de maneira irreparável, o Espírito Santo nos lembra que o perdão de Deus não é condicional ao nosso comportamento perfeito, mas à nossa fé no poder da misericórdia divina. A culpa nos diz que somos definidos pelo que fizemos, mas a misericórdia de Deus nos diz que somos definidos pelo que Ele fez por nós na cruz. A verdadeira liberdade vem quando abrimos mão da culpa e a substituímos pela verdade de que fomos perdoados em Cristo. A culpa tenta nos manter presos ao passado, enquanto a misericórdia de Deus nos liberta para o futuro, nos permitindo viver em graça e em plena confiança no amor de Deus. O Espírito Santo não quer que você viva mais sobrecarregado pela culpa do que pelo peso da misericórdia que Deus já te deu. Muitas vezes nos vemos paralisados pela autocrítica, julgando cada passo que damos com medo de errar novamente. Mas o Espírito Santo nos chama a libertar nossa mente de pensar que nossas falhas definem nossa identidade. Sua misericórdia redefine nossa identidade. Não somos mais os que falham, mas os que são perdoados, restaurados e capacitados para viver de acordo com a vontade de Deus. O Espírito Santo te convida hoje a substituir a voz da condenação pela voz do perdão. Ele te lembra que você não é o seu erro. Você é filho amado de Deus. E sua misericórdia é mais do que suficiente para curar, restaurar e guiar você de volta ao caminho que Ele preparou. O perdão está disponível, e com ele vem a liberdade de seguir em frente. Quando a culpa bater a porta, não a aceite como parte da sua identidade. Lembre-se de que em Cristo você é novo, perdoado e restaurado. O Espírito Santo te guia para uma vida livre de condenação, onde você pode andar em paz, sabendo que Deus já pagou o preço por seus erros. Hoje, deixe o Espírito Santo substituir a culpa e a autocrítica pela verdade do perdão de Deus. Ore sinceramente agora. Espírito Santo, eu entrego minha culpa e minhas falhas a Ti. Me ajuda a viver livre de condenação, sabendo que em Cristo eu sou perdoado e restaurado. Substitui a autocrítica pela confiança no Teu amor e graça. Misericórdia em ação e como o Espírito Santo transforma nossos fracassos. É fácil pensar que nossos fracassos são apenas algo que precisamos superar, como se Deus estivesse mais preocupado com nossas vitórias do que com os nossos erros. No entanto, a misericórdia de Deus não só nos perdoa, mas também nos capacita a crescer a partir das nossas falhas. A verdadeira misericórdia de Deus vai além de simplesmente limpar a sujeira do passado. Ela nos transforma,
moldando-nos para sermos mais como Cristo. Quando falhamos, é natural querer esconder o erro e seguir em frente, como se nada tivesse acontecido. Porém, o Espírito Santo nos ensina que Deus não apenas apaga os nossos erros, Ele os usa como parte do seu plano para nos formar e nos transformar. Em vez de sermos definidos pelas nossas falhas, Deus nos convida a crescer com elas. O fracasso não precisa ser o fim da nossa jornada. Pode ser o ponto de partida para um novo capítulo de fé, sabedoria e maturidade. Em Romanos, capítulo 8, versículo 28, a Bíblia nos lembra: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Isso significa que mesmo nos nossos momentos de falha, Deus está trabalhando em nós para nos tornar mais semelhantes a Cristo. Ele usa as nossas falhas, os nossos fracassos e os nossos erros como ferramentas para a nossa edificação. A misericórdia de Deus não apaga o passado, mas o transforma em um caminho de crescimento espiritual. O Espírito Santo nos ensina a ver nossas falhas através dos olhos da misericórdia de Deus. Quando falhamos, Ele não nos rejeita, mas nos convida a aprender e a crescer. Em vez de se esconder, o Espírito Santo nos chama a enfrentar nossas falhas com humildade, aprendendo com elas e permitindo que Deus as use para moldar o nosso caráter. Cada falha é uma oportunidade de crescer em graça, em paciência, em perdão e em dependência de Deus. A misericórdia de Deus não é algo que simplesmente apaga o erro, ela nos renova. Em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17, Paulo nos lembra que, se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas antigas já passaram, eis que tudo se fez novo. O Espírito Santo nos ajuda a viver essa renovação diária, lembrando-nos que não somos prisioneiros do passado. Cada erro, cada falha é uma oportunidade de experimentar a renovação da misericórdia de Deus, de ser moldado em um vaso de honra. A misericórdia de Deus também nos ensina a ter compaixão por outros que falham. Quando entendemos o profundo perdão e a transformação que Deus nos oferece, somos mais capazes de estender essa misericórdia aos outros. Não podemos oferecer o que não recebemos, mas quando experimentamos a graça e a misericórdia de Deus em nossa própria vida, nos tornamos agentes de transformação na vida dos outros. Deus usa as nossas falhas não como uma condenação, mas como uma plataforma de aprendizado. Não importa quantas vezes você tenha falhado, Deus sempre está pronto para te levantar e transformar cada erro em uma lição para o futuro. Sua misericórdia te capacita a crescer, a aprender, a seguir em frente, a ser moldado à imagem de Cristo. Hoje, se você está preso ao peso do fracasso, olhe para ele através dos olhos da misericórdia. Em vez de se permitir ser definido pelo seu erro, veja-o como uma oportunidade de crescimento espiritual. Ore com fé e diga: Espírito Santo, eu entrego meus fracassos a ti. Me ajuda a aprender com eles e a crescer pela tua misericórdia. Mostra-me como transformar minhas falhas em oportunidades de mudança e crescimento. Como a misericórdia se apresenta na vida cotidiana. A misericórdia de Deus não é algo que experimentamos apenas em momentos de oração ou em momentos de crise. Ela deve ser vivida no cotidiano, em cada escolha, em cada pensamento, em cada interação com os outros. Deus nos convida a viver a misericórdia como um estilo de vida, não apenas como algo que buscamos em nossos piores momentos, mas como uma prática diária de perdão, graça e paciência. Quando falhamos, nossa tendência é nos afastar de Deus, achar que não somos dignos de sua presença. A culpa nos faz acreditar que precisamos limpar nosso coração antes de voltar a Ele. Mas a verdadeira misericórdia de Deus não é apenas para o momento da falha, ela é contínua e devemos aprender a viver nela todos os dias. Quando o Espírito Santo nos guia,
Ele nos ensina a viver na misericórdia de Deus, estendendo-a aos outros e a nós mesmos. Em Efésios capítulo 4, versículo 32, a Bíblia nos ensina: Antes, sede uns para com os outros bondosos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. O perdão é a essência da misericórdia, e praticá-lo diariamente é a chave para viver uma vida de liberdade. Perdoar os outros e a nós mesmos não é um ato fácil, especialmente quando as feridas ainda estão abertas. Mas o Espírito Santo nos ensina que, ao perdoarmos, não estamos apenas liberando os outros de sua dívida para conosco, mas nos libertando do peso da amargura e da culpa. Viver a misericórdia também significa praticar o perdão consigo mesmo. Muitas vezes, somos os maiores críticos de nós mesmos. Carregamos o peso das falhas como se fôssemos incapazes de receber o perdão de Deus. O Espírito Santo, porém, nos ensina que o perdão que recebemos deve ser estendido a nós mesmos, para que possamos viver com a paz e a liberdade que Cristo conquistou para nós. Não podemos mudar o passado, mas podemos escolher, a cada dia, viver na misericórdia e na graça de Deus, sabendo que somos perdoados, restaurados e amados. Quando erramos, o Espírito Santo nos lembra de que a misericórdia de Deus nos dá a chance de recomeçar. Cada dia é uma nova oportunidade para viver na graça de Deus, sem o peso do passado nos limitando. Ele não nos chama a viver com a culpa das falhas, mas a andar em liberdade, confiantes de que Ele já nos perdoou. Quando deixamos de carregar o peso da culpa e do arrependimento constante, podemos viver com alegria, esperança e paz no coração. A misericórdia não é apenas um sentimento, ela deve ser vivida. Ao estender a misericórdia a outros, você reflete a misericórdia que Deus tem por você. Quando perdoamos aqueles que nos feriram e quando escolhemos não ser aprisionados pelos nossos próprios erros, vivemos de acordo com a vontade de Deus para nós. O perdão, tanto para os outros quanto para nós mesmos, abre o caminho para um coração mais leve, livre da amargura e da vergonha. Hoje, se você está lutando para perdoar, seja aos outros ou a si mesmo, o Espírito Santo está aqui para te ajudar a viver a misericórdia de Deus todos os dias. Ele quer que você experimente a liberdade e a paz que vem com o perdão. Ore com fé e diga: Espírito Santo, me ajuda a viver na tua misericórdia todos os dias. Me ensina a perdoar os outros e a mim mesmo, e a viver com a paz que vem do teu perdão. Eu escolho deixar o peso da culpa e viver em liberdade. A liberdade encontrada na rendição e deixando de lado nossos fracassos. É natural que, quando falhamos, a primeira reação seja a sensação de que algo dentro de nós quebrou de forma irreparável. O fracasso pode nos fazer acreditar que somos inúteis, que nosso valor foi diminuído e que talvez Deus tenha se afastado de nós. O peso do erro parece nos definir, e o medo de que nunca seremos bons o suficiente se torna esmagador. Mas é exatamente nesses momentos, quando nossas forças se esgotam, que a misericórdia de Deus nos fortalece e nos capacita a seguir em frente. O Espírito Santo, em sua infinita misericórdia, não só nos perdoa, mas também nos dá a força para continuar. Ele não nos deixa desanimados, não nos abandona em nossa dor ou fraqueza. Ao contrário, Ele nos sustenta, nos guia e nos capacita a seguir em frente, não pela nossa força, mas pela sua. Quando reconhecemos que não temos forças para carregar o fardo sozinho, é quando a misericórdia de Deus entra em ação, nos dando a força que precisamos para continuar a jornada. Em Isaías capítulo 40, versículo 29, encontramos uma promessa poderosa. Ele dá força ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Isso significa que mesmo quando nos sentimos exaustos, sem esperança e sem forças,
Deus está pronto para nos renovar. Sua misericórdia não só limpa os nossos erros, mas também nos fortalece para continuar, mesmo quando o caminho parece impossível. O Espírito Santo nos ensina que nossas fraquezas não nos desqualificam, mas nos tornam mais dependentes da força de Deus, que é a nossa verdadeira fonte de renovação. É interessante perceber que, quando falhamos, não precisamos encontrar todas as respostas por conta própria. O Espírito Santo não nos chama para nos salvar através das nossas próprias forças. Ele nos convida a descansar na força de Deus, reconhecendo que Ele é a nossa rocha, nosso socorro presente na angústia. Deus não espera que sejamos perfeitos. Ele espera que nos entreguemos a Ele, confiando que Sua misericórdia é mais do que suficiente para nos sustentar e nos fortalecer. No momento em que você se sente mais fraco, mais incapaz de continuar, o Espírito Santo está ao seu lado, renovando suas forças. Ele nos lembra que, em Cristo, somos mais do que vencedores. Não porque somos fortes por conta própria, mas porque a força de Deus está em nós. Ele nos capacita a enfrentar as adversidades com coragem, sabendo que não estamos sozinhos, mas que Ele nos guia e nos dá forças para superar qualquer obstáculo. A verdadeira força não vem da nossa habilidade de evitar falhas, mas da nossa dependência da misericórdia de Deus. Quando falhamos, Deus não nos rejeita, mas nos dá a força necessária para nos reerguermos e seguir em frente. O Espírito Santo nos fortalece, nos dá a capacidade de recomeçar e nos mostra que, no meio da falha, podemos crescer e aprender. Ele nos ensina a olhar para nossos fracassos não como o fim da jornada, mas como o ponto de partida para uma nova fase de transformação e fortalecimento espiritual. Hoje, se você se sente exausto, se suas forças se esgotaram e você não sabe como continuar, lembre-se de que a misericórdia de Deus é a sua força. O Espírito Santo está aqui para te renovar, para te dar as forças que você precisa para seguir em frente. Não importa quantas vezes você tenha falhado, o Espírito Santo está ao seu lado, capacitando você para continuar a jornada com confiança, sabendo que Deus nunca vai te abandonar. Ore com fé. Espírito Santo, eu me entrego à tua força. Sei que não posso seguir sem ti. Me dá as forças que preciso para continuar, me renova e me fortalece. Eu confio que tua misericórdia me sustenta e me capacita a seguir em frente, apesar dos meus fracassos, abraçando a misericórdia e como receber e aceitar a graça de Deus. Em tempos de escassez, a sensação de falta e insuficiência pode ser avassaladora. Quando as coisas não vão como planejamos, quando o que esperamos não chega e o que precisamos parece estar distante, a luta interna para lidar com essas lacunas pode nos fazer sentir que falhamos. Mas é justamente nesse tempo de escassez que a misericórdia de Deus começa a nos moldar de maneiras profundas. Muitas vezes, olhamos para os momentos de escassez como um problema, uma crise a ser resolvida, e a única coisa que conseguimos ver é a falta. Falta de recursos, falta de apoio, falta de respostas. Mas, ao invés de ver isso apenas como um período de dor, o Espírito Santo nos convida a ver a escassez como uma oportunidade de transformação. Deus usa esses momentos não apenas para suprir nossas necessidades, mas para formar nosso caráter e fortalecer nossa fé. Em Filipenses capítulo 4, versículo 19, a palavra de Deus nos assegura: "O meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória, por Cristo Jesus." A verdadeira provisão de Deus não é apenas sobre nos dar o que queremos, mas sobre nos ensinar a depender dele em todas as coisas. O Espírito Santo não apenas nos oferece consolo nos momentos de falta, mas nos ensina a viver com confiança em sua fidelidade.
Mesmo quando as necessidades não são imediatamente atendidas, Ele nos dá a força para esperar e confiar que, em seu tempo, todas as nossas necessidades serão supridas. Durante esses períodos de escassez, o Espírito Santo nos guia para a dependência total de Deus. Ele nos mostra que nossa verdadeira segurança não está em bens materiais, mas em nossa relação com o Pai. Quando tudo ao nosso redor parece faltar, o Espírito nos lembra de que Deus é nossa verdadeira fonte e que, mesmo em tempos de escassez, Ele está no controle. Ele usará a escassez para refinar nossa fé, tornando-nos mais dependentes de sua misericórdia e menos confiantes nas nossas próprias forças. Lembre-se de que a escassez não é o fim da história. A falha e a falta podem ser momentos de preparação para o que Deus está prestes a fazer. O Espírito Santo nos ensina a ver a escassez como uma temporada de crescimento espiritual. Não é apenas um tempo de sofrimento, mas uma oportunidade para nos aproximarmos mais de Deus, para experimentarmos a profundidade da sua misericórdia e confiarmos que Ele sempre tem o que é melhor para nós, mesmo quando não entendemos o processo. Muitas vezes, na escassez, Deus nos ensina a aprender a esperar. O Espírito Santo usa o tempo de espera para nos moldar, fortalecer e amadurecer espiritualmente. A escassez nos força a olhar para dentro e a perceber que, em nossa fraqueza, a graça de Deus é suficiente. Ele nos ajuda a enxergar que, embora tudo pareça faltar ao nosso redor, nada pode nos separar do seu amor e da sua fidelidade. Hoje, se você está atravessando um momento de escassez, lembre-se de que Deus não te abandona nesse processo. O Espírito Santo está com você, ensinando a confiar nele e a depender da sua misericórdia. O tempo de escassez pode ser um tempo de profunda transformação, onde a misericórdia de Deus não só suprirá suas necessidades, mas te preparará para algo maior. Ore com fé e diga: Espírito Santo, me ajuda a confiar em Ti mesmo quando a escassez me desafia. Sei que Tu estás comigo e que Tua misericórdia é suficiente para me sustentar e me guiar. Me ensina a crescer na dependência de Deus durante esse tempo de falta, avançando em misericórdia e vivendo com o Espírito Santo como seu guia. O silêncio de Deus pode ser uma das experiências mais difíceis que enfrentamos. Quando estamos em meio ao fracasso, à dor ou ao desespero, a última coisa que queremos é sentir que Deus está em silêncio, longe de nós. Parece que Ele não está ouvindo as nossas orações, ou pior ainda, que Ele se afastou quando mais precisamos de sua intervenção. Mas o silêncio de Deus não é ausência de ação. Pelo contrário, é uma oportunidade para experimentarmos a profundidade da sua misericórdia de uma maneira única. Muitas vezes queremos respostas imediatas e soluções rápidas. Quando estamos em crise, queremos que Deus haja de forma rápida e visível. Queremos que o caminho se abra diante de nós e queremos sentir a presença de Deus de forma clara e tangível. Mas o Espírito Santo nos ensina que o silêncio de Deus não é uma rejeição, mas uma oportunidade de crescimento e confiança. Em Salmos capítulo 46, versículo 10, Deus nos diz: Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. O silêncio de Deus nos convida a nos aquietar, a confiar na sua soberania e a descansar na sua misericórdia. Muitas vezes, a ausência de uma resposta visível é o momento em que Deus está trabalhando mais profundamente em nossos corações, nos moldando e nos preparando para o que Ele tem para nós. O Espírito Santo nos guia nesse processo, ajudando-nos a ver que mesmo quando não ouvimos ou vemos respostas, Deus está agindo nos bastidores da nossa vida. O silêncio de Deus também é uma oportunidade para fortalecer nossa fé. Quando não há respostas imediatas, somos desafiados a confiar não no que vemos, mas no que sabemos sobre o caráter de Deus. Ele é fiel,
Ele é bom e a sua misericórdia nunca falha. O Espírito Santo nos ensina a viver pela fé, não pelos nossos sentimentos ou pela nossa percepção de que Deus está distante. Ele nos lembra de que a misericórdia de Deus está sempre presente, mesmo quando não entendemos o que está acontecendo. Em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 16, Paulo nos ensina: por isso não desfalecemos. Embora o nosso homem exterior se corrompa, o nosso homem interior se renova dia após dia. O Espírito Santo está trabalhando internamente em nós, mesmo quando não vemos ou sentimos mudanças externas. A renovação que Deus traz é muitas vezes silenciosa, mas profunda. Ele usa o silêncio para fortalecer nossa dependência da sua misericórdia e para nos ensinar a confiar que Ele está sempre trabalhando em nosso favor, mesmo que não vejamos resultados imediatos. O silêncio de Deus também nos ensina a permanecer em sua presença, mesmo sem respostas rápidas. Quando falhamos, nossa tendência é querer desesperadamente que as coisas se resolvam logo, mas o Espírito Santo nos ensina a confiar que o tempo de espera também é parte do processo de cura e transformação. Deus não está ausente. Ele está moldando nosso caráter, preparando-nos para o que está por vir. Hoje, se você está vivendo um período de silêncio, saiba que Deus está trabalhando em você. O Espírito Santo está ao seu lado, guiando você através desse tempo de espera, ensinando-lhe a confiar na misericórdia de Deus, mesmo quando as respostas não são imediatas. O silêncio de Deus não é um sinal de abandono, mas uma oportunidade para você se aprofundar mais em sua presença, confiando que Ele está cumprindo sua obra em sua vida. Ore com fé. Espírito Santo, ajuda-me a confiar em Ti, mesmo quando o silêncio me desafia. Sei que Tu estás trabalhando em mim, mesmo quando não vejo respostas imediatas. Me ajuda a descansar na Tua misericórdia e confiar que no Teu tempo Tu revelarás o que estás fazendo em minha vida. A restauração espiritual e emocional que vem com perdão. A generosidade pode parecer um conceito desafiador, especialmente quando estamos passando por momentos de dificuldade e falha. A tendência natural é querer guardar o que temos quando as coisas não estão indo bem. Mas no reino de Deus, a generosidade é vista como um portal para a provisão divina. E o Espírito Santo nos ensina que mesmo nos nossos momentos de falha e escassez, podemos confiar que a generosidade atrai a misericórdia e a provisão de Deus. Jesus nos ensinou em Lucas capítulo 6, versículo 38, Dai e ser-vos-á dado, boa medida, recalcada, sacudida e transbordante vos darão. Porque com a medida com que medirdes, também vos medirão de novo. Esse versículo não se aplica apenas à generosidade material, mas à geração de bênçãos que vem de uma vida generosa, não só de bens, mas de tempo, de palavras, de perdão e de amor. O Espírito Santo nos chama a entender que a generosidade é uma chave para experimentar a misericórdia de Deus de maneira profunda e prática. Quando falhamos, muitas vezes nos sentimos tentados a reter o que temos, a proteger nosso espaço emocional, a guardar nossos recursos e nossos sentimentos. A falha pode nos deixar com a sensação de que não temos nada a oferecer. Mas o Espírito Santo nos ensina que a verdadeira generosidade não vem da abundância de bens ou da confiança em nossa própria capacidade, mas da confiança de que Deus é a nossa provisão. Em 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 6, Paulo escreve: Quem semeia pouco, pouco também colherá, e quem semeia com abundância também colherá. Quando confiamos em Deus e damos generosamente, não apenas em bens materiais, mas também em ações de bondade, perdão e amor,
Deus promete suprir nossas necessidades de formas que não podemos prever. A generosidade não é uma forma de negociar com Deus, mas um reflexo de nossa confiança de que Ele sempre nos suprirá com o que precisamos, tanto material quanto espiritualmente. O Espírito Santo, quando nos ensina a ser generosos, nos revela que não podemos ficar paralisados pela nossa falha, mas podemos usar as dificuldades e a escassez para nos tornar mais generosos em nossa confiança em Deus. Mesmo quando parece que estamos sem recursos, o Espírito Santo nos guia a dar com um coração generoso, sabendo que a nossa generosidade ativa a provisão de Deus em nossas vidas. Não é sobre o quanto temos, mas sobre o quanto estamos dispostos a confiar que Deus proverá quando damos, quando amamos e quando perdoamos. Deus usou a generosidade de uma viúva pobre para mostrar que, mesmo em escassez, quando damos com um coração puro, Ele multiplica o que temos. Em Marcos capítulo 12, versículo 43, vemos que a viúva, com apenas 2 pequenos moedinhas, deu tudo o que tinha. E Jesus disse que ela havia dado mais do que todos os outros, porque ela deu com um coração de confiança e fé. Hoje, o Espírito Santo te convida a dar, mesmo quando você sente que não tem mais nada. Ele quer te mostrar que, em cada ato de generosidade, você não só está abençoando os outros, mas está também abrindo o portal para a provisão de Deus em sua própria vida. A generosidade é uma ação de fé, uma maneira de dizer: eu confio que mesmo na minha falha, Deus me proverá e me capacitará a continuar. Ore com fé. Espírito Santo, me ajuda a ser generoso, mesmo quando me sinto falho ou sem nada a oferecer. Eu confio que a minha generosidade é uma chave para a tua provisão. Ensina-me a viver em confiança e a dar com um coração grato e generoso, sabendo que tu suprirás todas as minhas necessidades. Experimente a misericórdia de Deus hoje. A misericórdia de Deus é o ponto culminante de toda a nossa jornada de fé. Não importa onde você tenha falhado ou quão pesado seja o fardo que você carrega, a misericórdia de Deus está sempre disponível para te restaurar, renovar e te conduzir ao propósito que Ele preparou para a sua vida. Deus nunca nos abandona em nosso fracasso e, ao contrário, Ele nos estende a mão, pronto para nos levantar e nos mostrar que, em Cristo, somos mais do que vencedores. Agora é o momento de se entregar completamente à misericórdia de Deus. Deus não exige perfeição de nós, mas Ele exige que confiemos em Sua graça, que confiemos que Ele pode transformar nossas falhas em oportunidades de crescimento e restauração. Hoje, Deus te convida a viver a liberdade da misericórdia, a viver com a paz que vem de saber que não precisamos carregar o peso da culpa ou do erro, pois Ele já pagou o preço por nós. Quando olhamos para o nosso fracasso, muitas vezes vemos um final, uma derrota irreversível, mas o Espírito Santo quer te mostrar que, nos olhos de Deus, o fracasso não é o fim, mas o começo de uma nova história de graça e misericórdia. Ele nos convida a submeter nossas falhas a Ele e a permitir que Ele transforme nossas vidas. A misericórdia de Deus não é apenas algo que nos restaura, mas algo que nos capacita a viver em liberdade, a seguir em frente, sabendo que, apesar das falhas, Ele sempre está conosco, nos fortalecendo e nos guiando. Deus não se agrada da nossa falha, mas Ele se agrada de nosso arrependimento genuíno e da nossa disposição de caminhar sob Sua misericórdia. O Espírito Santo está ao seu lado, pronto para transformar sua vida e te dar um novo começo. A misericórdia de Deus não ignora o pecado, mas Ele o perdoa e nos guia para um novo caminho, onde a dor do passado se torna um ponto de partida para algo novo e maravilhoso em Cristo. Agora é o momento de agir em fé.
Se você está pronto para entregar suas falhas e suas feridas ao Espírito Santo, para receber a misericórdia de Deus em sua vida, diga isso com sinceridade em oração. Não importa o tamanho da sua falha, Deus é maior e sua misericórdia é suficiente para restaurar e capacitar você. Ore com fé e confiança. Espírito Santo, hoje entrego minhas falhas a Ti. Sei que não sou perfeito, mas confio que a Tua misericórdia é mais forte do que o meu erro. Me ajuda a viver em liberdade, sem o peso da culpa, e a caminhar sob a Tua graça. Eu te peço, Espírito Santo, para me guiar, me transformar e me fortalecer. Eu confio em Ti para me restaurar e me renovar, e sei que, em Cristo, eu sou mais do que vencedor. Amém. Agora, sabendo que a misericórdia de Deus está sobre você, levante-se com confiança, sabendo que, apesar dos fracassos, o amor de Deus nunca falha, e Ele está contigo em cada passo. A misericórdia de Deus é o que te sustenta, te restaura e te guia em direção ao futuro que Ele tem para você.